Olá, eu me chamo Ramon Batista, sou nutricionista e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que me pediram bastante nas redes sociais, que é como ter uma alimentação saudável durante a quarentena. Então, nessa apresentação eu vou falar com vocês sobre os principais problemas e algumas soluções que podem ser feitas, sugeridas para vocês. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar das principais dificuldades apontadas durante essa quarentena. Algumas informadas pelos meus pacientes e seguidores, e outras que nós, como profissionais de saúde, acabamos levando em consideração. No meu ponto de vista como nutricionista, uma das principais questões aqui na quarentena é a diminuição do gasto de energia. Ramon, por quê? Primeiro ponto, que as academias estão fechadas. Segundo, poucas pessoas estão praticando exercícios em casa. As que estão praticando diminuir a intensidade ou não estão conseguindo fazer com os aparelhos que tinham antes. Então isso acaba prejudicando o gasto de energia que elas tinham diariamente. Outro fator aqui é que, como as pessoas estão em quarentena, mais isoladas em casa, elas acabam também não transitando tanto e não fazendo aquelas atividades que faríamos em dias normais. Outro ponto são as escolhas alimentares. Muitas pessoas que estão em casa acabam optando por pedir fast food, alimentos da rua, acabam consumindo mais industrializados, ao invés de preparar sua própria comida ou outros fatores. A gente vai falar um pouco mais detalhado disso lá na frente. Compulsão alimentar. E essa compulsão está totalmente relacionada com sono e ansiedade, que a gente também vai estar falando. Então, essa compulsão acaba gerando mais vontade de comer, então as pessoas acabam consumindo alimentos que não deveriam e em maior quantidade. O sono desregulado, tem gente que está trocando a noite pelo dia, e a gente vai ver lá na frente que isso gera algumas disfunções. Ansiedade, tanto pelo fato do coronavírus, ansiedade por estar em casa, ansiedade por estar preocupado com o futuro, relacionado a emprego, estudos. Então, tudo isso desperta um grau maior de ansiedade. E imunidade. Quando a gente fala em quarentena, pandemia, eu acredito que seja uma preocupação de todo mundo aumentar a imunidade, aumentar a nossa resposta imunológica. Então, todos esses são fatores que estão relacionados com dificuldades nesse período de quarentena. Então, vamos falar um pouco sobre a diminuição do gasto de energia. Como havia falado antes, pelo fato das pessoas estarem em casa, estarem menos ativas e praticarem menos exercícios físicos, como consequência, acabam tendo um gasto de energia menor. E quais são as soluções para isso, Ramon? Vamos lá. As soluções são comer menos quantidades do que quando faziam mais exercícios físicos. Isso é demanda. Se o seu corpo não está precisando de uma demanda energética maior, então não há necessidade de você também consumir tanta energia. Os meus pacientes, eles recebem um plano alimentar, geralmente 2 planos alimentares. Um para o dia que eles praticam exercícios e um para os dias de sedentário. Então, os pacientes que estão assistindo esse vídeo já tenham em mente que vocês vão estar seguindo o plano para dias sem exercícios, que vai ter um déficit calórico. Agora, o que vocês precisam saber, gente, é que esse déficit calórico ele também não precisa ser absurdo, não, tá? É diminuir um pouco ali as quantidades de carboidrato, principalmente, mas nada excessivo, tá? E outro ponto é procurar um profissional de educação física para a elaboração da rotina de exercícios físicos em casa. Talvez você não consiga ter o mesmo desempenho energético que na academia, e isso um profissional de educação física vai responder muito melhor do que eu nesse quesito, mas é interessante procurá-los, principalmente aqueles que estão sedentários e não estão praticando nenhum tipo de exercício em casa, e os que estão praticando para saber se estão fazendo certo. Principais erros. Tem muita gente que sabe que está tendo um gasto de energia menor, mas em relação a isso está tomando algumas atitudes errôneas. Então vamos aos principais erros. Fazer jejuns prolongados sem acompanhamento nutricional ou restringir calorias mais do que necessário. Então tem gente que está passando o dia sem comer, está fazendo jejum intermitente de maneira errada, está restringindo muita caloria, porque acredita que essa é a melhor estratégia, sendo que não é. Outro ponto, gente, é que fazer jejuns muito prolongados, restringir muitas calorias sem acompanhamento nutricional, isso pode gerar uma baixa imunidade, indisposição, fadiga, catabolismo muscular, que são fatores que a gente não quer nesse momento e nem pode tê-los.
Praticar exercício físico sem acompanhamento do profissional de educação física, isso é algo que eu estou vendo bastante, e aí eu apoio os meus colegas, tem que procurá-los para não fazer coisa errada. E outro ponto, não é porque você está praticando exercício em casa que você não corre o risco de ter lesões. Tem gente consumindo termogênico, acreditando que aumentará o gasto de energia. Isso é um puro mito, tá? Não é porque você toma uma dosagem alta de cafeína ou de outro termogênico que você vai ter o seu gasto energético aumentado, que você vai queimar mais gordura. Isso é um mito. Outro ponto, você está em casa, não está fazendo exercício, então tomar uma dosagem alta de cafeína só vai cooperar para aumentar a sua ansiedade, gerar taquicardia e gerar outros problemas que a gente não necessita agora. Outro erro, acreditar que as dietas da moda serão a melhor solução para evitar o ganho de gordura corporal. Então, além de jejum prolongado, tem gente que está tomando aí só água com limão, tem outras pessoas que se alimentam apenas de suco, acreditando que essa seja a melhor estratégia. E como eu falei antes, a restrição calórica, fazer essas dietas da moda, elas vão estar gerando uma baixa imunidade, vão estar gerando distúrbios hormonais, então não é interessante em momento nenhum. Na quarentena, muito menos. Vamos falar da ansiedade. Então, gente, primeiro ponto. Dependendo do seu nível de ansiedade durante a quarentena, é recomendado procurar auxílio de um psicólogo para que este te ajude com estratégias para lidar com todo o estresse dessa situação. Então, dependendo do grau, gente, é psicólogo, não tem para onde correr, não vai achar que eu vou ler um livro e vai aliviar, não. E um detalhe, os psicólogos eles estão atendendo online, principalmente agora nessa situação. Então, dependendo do seu nível de ansiedade, por favor, procure o meu colega psicólogo. Os meus colegas psicólogos, tá? E aqui eu falo da classe, não de um profissional exclusivo. Na alimentação, evitem o consumo excessivo de cafeína, açúcar branco, farinhas brancas, doces e refrigerantes. Esses alimentos costumam deixar as pessoas mais agitadas, o que pode contribuir para o aumento da ansiedade, tá, gente? E outro ponto, quanto mais açúcar você consome, mais vontade você vai ter de consumir açúcar. Então aí é onde entra a ansiedade totalmente relacionada com a compulsão alimentar, tá? E aí não vai ser interessante a longo prazo, porque isso vai gerar um aumento de gordura, vai gerar inflamação, vai gerar uma baixa saúde intestinal, né? Prejuízos. Então não vai ser interessante. Existem alguns chás fitoterápicos que podem auxiliar no quadro de ansiedade, porém só devem ser prescritos após avaliação individualizada. Chás fitoterápicos não são brincadeira, tem gente que não responde bem, ou tem gente que responde demais, então é sempre interessante consultar com o nutricionista antes para saber se é interessante para vocês ou não. Vamos falar um pouquinho da compulsão alimentar. Vários pacientes estão desenvolvendo compulsão alimentar devido ao estresse e à ansiedade promovidos pela quarentena. Porém, algumas estratégias podem ser utilizadas. Vamos às estratégias. Primeiro, controlar a ansiedade e encontrar outras válvulas de escape que não estejam relacionadas com o consumo de comida. Então, uma válvula de escape muito conhecida é a prática de exercícios físicos. Então, algumas pessoas estão limitadas com essa prática de exercícios físicos. Então, por exemplo, eu praticava circo, então estou sentindo muita falta, mas acaba que você tem que ver uma outra estratégia. E quando você não sabe qual estratégia funciona com você, aí é onde entra o psicólogo, que vai te ajudar a entender o porquê dessa ansiedade e como você pode controlá-la. Evite alimentos ricos em açúcares, pois estes aumentam a compulsão e podem gerar vícios. Então, aquilo que eu falei antes, quanto mais açúcar você consome, mais ansioso você fica e mais compulsivo. Se manter saciado é uma estratégia que costuma funcionar bem, então o planejamento alimentar com maior fracionamento pode ser eficaz. Então, gente, quem está com compulsão alimentar, muita ansiedade, eu não acho que seja adequado fazer jejum intermitente. Pelo menos não nesse período. Porque acaba que você vai estar em casa, tá ocioso, tá vendo comida, desperta ansiedade, e aí por estar em jejum você não posso comer agora. Mas no momento que você for comer, você vai quebrar o jejum de forma errada, ou vai comer muitos carboidratos refinados no período que você pode comer ali. Então não é interessante. Algumas pessoas que são adaptadas ao jejum intermitente, que não tem problema de compulsão alimentar, a gente pode até conversar a respeito e se aprofundar nisso, mas de uma forma individual, para que não haja problemas.
Evitar jejuns prolongados, pois eles cooperam para o aumento da compulsão alimentar, como eu falei agora. Escolhas alimentares. Aqui eu coloquei fast food versus comida. É claro, gente, que quando a gente fala em escolhas alimentares, não está relacionado apenas isso, tá? Mas, por exemplo, tem gente que está acordando, ao invés de preparar sua comidinha ou pedir um prato de comida que seja, está consumindo lanche. Ou, mesmo que não peça por fast foods, né, aplicativos, enfim, está preparando esse tipo de alimentação em casa. Que aí vai ter embutidos, vai ter um aumento de sódio, carboidratos refinados, que não são nada interessantes, nem no período de quarentena e nem em um outro. Só que como as pessoas estão mais em casa e tem gente que não gosta de cozinhar, cria uma barreira emocional para isso, então acaba que elas optam mais por estar pedindo comida de fora ou estar preparando lanches rápidos. Por pura preguiça, gente, porque se você está em casa, mesmo que você esteja fazendo o seu home office e tudo mais, sobra um pouco mais de tempo, o tempo da locomoção que você teria, então isso dá para você estar ali fazendo a sua preparação de comida, de lanches mais saudáveis. Outro ponto é que existem estratégias que onde você pode fazer o congelamento, refrigeramento, para que você cozinhe e isso dure mais tempo. Na minha casa eu costumo fazer arroz, feijão, congelar e ele dura um mês tranquilamente. Aí também vocês têm que aprender as opções lá de estratégias para aquecer a comida. Então, por exemplo, o arroz eu gosto de aquecer na cuscuzeira, que aí vai dar um aspecto que foi feito ali na hora. O feijão eu congelo sem temperar, tempero na hora que eu vou comer, porque dá um aspecto que foi feito também na hora. Então, esse tipo de estratégia já vai ajudar vocês. Outro ponto é que optar por preparar comida sai muito mais barato do que você pedir fast food, esse tipo de alimento, tá bom? Outro ponto também que não pode deixar de ser mencionado é que quando você consome um prato de comida, aí com a refeição balanceada, tendo saladas, carboidratos saudáveis, você vai ter um aporte de nutrientes muito melhor. E esses nutrientes vão contribuir para emagrecimento, aumento de imunidade. Então, na dúvida, a gente sempre vai optar por comida. Não que o fast food seja proibido, não é isso. A questão aqui é a frequência e a quantidade. Se você vai comer fast food uma vez ou outra, não vejo problema. Mas tem gente que está fazendo o consumo deles todos os dias. Sono desregulado. O sono desregulado gera uma bagunça hormonal que pode prejudicar a imunidade, emagrecimento, disposição e cognição. Então, como eu falei antes, tem gente que está trocando a noite pelo dia. Isso vai aumentar o hormônio cortisol, que está relacionado com obesidade, vai gerar disfunção de insulina, vai fazer você acordar mais tarde, vai diminuir a sua cognição. Então, aquelas pessoas que estão estudando em casa, estão trabalhando, isso não vai ser interessante. A disposição vai ficar prejudicada. E se você não dorme bem, a tendência é que no outro dia você tenha um maior quadro de ansiedade, compulsão alimentar. As melhores estratégias para a regulação do sono estão relacionadas com comportamentos, mas pela nutrição podemos prescrever alguns chás, alimentos ricos em triptofano e fitoterápicos que contribuem para a melhora do sono. Uma avaliação individualizada se faz necessária. Mas isso, gente, está relacionado em último caso, tá? Aqui entra mais comportamento mesmo. Desliga a TV num horário programado, sai um pouco do celular, se programa para dormir, tenta acordar mais cedo. São estratégias que funcionam muito bem. E mesmo estando em casa, criar uma rotina de acordar, horário de dormir, tudo isso vai contribuir para o seu organismo, tá? E aqui a gente não pode deixar de falar da imunidade. A gente está vivendo passando por uma pandemia onde as pessoas se preocupam com a imunidade. Porém, várias pessoas estão usando disso também para promover coisas que não existem. Em um período de pandemia, todos se preocupam com o aumento da imunidade, porém não existem fórmulas mágicas para isso e nem é necessário suplementações abusivas como alguns estão fazendo. Por exemplo, tem alguns profissionais, enfim, que nem são profissionais às vezes, divulgando que tome multivitamínico, tome tantas gramas de vitamina C ao dia, água com limão. Gente, nenhum destes vai combater o coronavírus e não tem comprovação que você tomou um suplemento desse e a sua imunidade vai aumentar. Não é isso. É claro que a gente precisa de todos os nutrientes e de vitaminas, mas a gente consegue isso pela alimentação.
Uma alimentação equilibrada, com aporte adequado de carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais se mostra suficiente para o aumento da imunidade. Então, quem já tem uma alimentação saudável já tem uma imunidade boa, né? Aqui a questão é, se você foi para casa, está comendo só fast food, não está comendo proteína na quantidade adequada, ou as proteínas são de péssima qualidade, a mesma coisa com gorduras, então todo seu aporte de nutrientes vai estar diminuído, vai estar diminuído, estará diminuído. Quando falamos em imunidade, não podemos esquecer que a saúde mental e intestinal são essenciais. Beba mais água e controle sua ansiedade. Quando eu falo saúde intestinal, gente, eu estou falando de pessoas que evacuam todos os dias, sem dificuldades, fezes de consistência normal, geralmente que afundam no vaso, sem restos alimentares. Então eu considero esse um intestino saudável, sem presença de muitos gases ao longo do dia. A pessoa que chega no banheiro faz, eu ia evacuar rapidinho, tá? E essa saúde intestinal está muito relacionada com o aumento do consumo de água e o consumo adequado de fibras, então frutas e hortaliças. Outro ponto é que o estresse ele também está relacionado com a imunidade. Então, se você está muito ansioso, muito estressado, isso coopera para que você tenha uma resposta imune ruim. Então, controlar a ansiedade também se mostra muito eficaz, controlar o estresse no geral. Sei que às vezes é difícil, mas aí é onde entra também a parte de saúde mental, onde entra o psicólogo, psiquiatra. Alguns alertas e alguns resumos. Primeiro ponto, não existem fórmulas mágicas que aumentam a imunidade, então isso é mito, de soro, de tomar tal vitamina, isso não vai aumentar a sua imunidade. Outro ponto, não há nada comprovado que combata o coronavírus, então não é porque você tomou água com limão que vai combater nananina não, esqueçam isso, tá? É mentira. Não existem produtos que vão aumentar o seu gasto de energia, então não vai na onda de comprar termogênico, de comprar suplementos emagrecedores, eles não contribuem para nada, tem mais propaganda do que efeito. Não precisa suplementar várias vitaminas e minerais se sua alimentação for equilibrada. Então, aquela coisa, comer mais do que suplementar. É claro, gente, que a suplementação é interessante quando a pessoa tem uma deficiência ou quando ela realmente não consegue se alimentar de um determinado tipo de alimento, mas isso é avaliado individualmente, até porque um excesso de vitaminas e minerais também é prejudicial. O consumo de comida sempre será a melhor opção do que qualquer suplemento. Então, como eu falei, comer e suplementar menos. Dietas da moda só lhe causarão prejuízos, isso tanto na época de pandemia como fora de pandemia, dentro de quarentena ou fora dela. Dietas da moda não são eficazes, só causa prejuízo porque não tem acompanhamento, não foi feito pensando na sua rotina, na sua cultura alimentar. Consulte um nutricionista para a elaboração de plano alimentar individualizado. Ou seja, nós, nutricionistas, somos os únicos capazes de avaliar a sua alimentação, de avaliar o seu contexto, seus objetivos e traçar metas e elaborar um plano alimentar que possa lhe dar os seus resultados, aumentar a sua saúde e melhorar todos esses âmbitos que eu falei com vocês. E nós trabalhamos também com essa parte de comportamento alimentar. Então a gente sabe que às vezes você está ansioso, como trabalhar dentro da nutrição disso. A gente trabalha junto com profissionais de educação física, psicólogos para melhorar isso. Então um trabalho em conjunto. Outro ponto, gente, que vocês têm que saber é que não é porque você está em quarentena que você vai pegar o seu plano alimentar e vai jogar fora. Ou, eu não vou consultar com o nutricionista porque esse não é o momento. Nada disso. Talvez seja um dos momentos mais interessantes. E mais, tem muitos clientes e pacientes que estão tendo ótimos resultados durante a quarentena usando essas estratégias. Eu estou em casa, tenho mais tempo, eu vou preparar minha comida, eu vou comer mais frutas, eu estou perto do filtro, eu vou encher minha garrafa, vou colocar minha garrafa na mesa, vou colocar uma musiquinha tranquila para ficar com menos ansiedade durante o dia, vou ler um livro, enfim. Então talvez neste momento de quarentena você consiga se organizar melhor. Então não use o período de quarentena como desculpa para não seguir o plano alimentar de vocês, para não melhorar os hábitos de vocês, porque senão vocês vão acabar comendo o que der na telha, comendo besteira, isso vai prejudicar a imunidade, vai fazer vocês ganharem gordura, ou em alguns pacientes perderem massa muscular, que a gente chama de catabolismo, que também não vai ser interessante, e aí depois para a gente estar arrumando isso, melhorando isso, vai demandar muito mais tempo, tá? Outro ponto, os profissionais de saúde, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física, estão todos fazendo atendimento online, eu sou um destes, então
procurem, tá um valor mais acessível, todos estão vendo algumas formas de ajudar vocês também, mas é claro, o interesse tem que ser do próprio cliente, do paciente, tá? Então é isso, foram algumas dicas bem rápidas, só mesmo para quebrar alguns mitos, principalmente, vocês saberem que a quarentena ela não vai ser tão diferente da rotina normal, vai ter algumas pontualidades, mas que são pontualidades até fáceis de serem resolvidas, não precisa passar fome, não precisa gastar dinheiro com suplementação achando que vai melhorar a sua imunidade, você vai ficar imune, nada disso, tá bom? Então, só alguns fatores que devem ser de fato ali melhorados, tá? E aqui, meu muito obrigado por quem ficou até o final. Essas são as minhas redes sociais, e-mail, Instagram e WhatsApp, que vocês podem estar entrando em contato. Eu espero que vocês de coração tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para mais vídeos como este. E essa foi minha primeira edição, meu primeiro vídeo de apresentação de um tema de nutrição. Então, se puderem me dar feedbacks também, vou agradecer bastante, tá bom? Um grande obrigado e até a próxima!